Oi, gente, mais um Mano a Mano começando por aqui pra gente fazer aqui comparações, jogador por jogador, pra gente entender que time foi melhor ou que time tinha peças individuais melhores na temporada de 2007-2008. E aí a gente tá analisando o Manchester United, que foi o campeão daquela Liga dos Campeões, em cima do Chelsea, nos pênaltis. E aí, o outro time que a gente vai analisar aqui é o Liverpool. A comparação vai ser com o Liverpool, temporada de 2018-2019, também campeão da Liga dos Campeões, também uma final inglesa, né, entre dois times da Inglaterra, entre Liverpool e Tottenham. Pra gente fazer aqui só a comparação dessas duas equipes, elas jogavam em esquemas diferentes. Então, o Vitor Sérgio Rodrigues me disse, Tainá, não esquece de falar que eles jogavam em esquemas diferentes e a gente precisou fazer uma adaptação. O United jogava no 4-4-2, o Liverpool no 4-3-3. Então, pra gente tentar fazer uma comparação um pouco mais justa, a gente passou o United pro 4-3-3 para conseguir fazer a comparação aqui. E claro que os times tiveram modificações durante a temporada. A gente pegou aqui o que a gente entendeu de melhor, de que mais jogou durante a temporada e tal, para conseguir fazer essa comparação. Comparação esta, que foi uma sugestão de vocês que estão aí nos assistindo. Alguma das pessoas que assistiu a nosso último Mano a Mano veio aqui e disse, acho que podia ser legal fazer o Mano a Mano do United de 2008 com o Liverpool de 2019. Então estamos fazendo. Então saibam que os comentários de vocês valem e vocês devem comentar e dar dicas aqui pra vocês. Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga, bora, vamos começar. Van der Sar ou Alisson? Fala, VS. Então, cara, é uma disputa que começa já com uma pedrada, né, cara? O Alisson foi... O Alisson beirou a perfeição na temporada 18-19. O Van der Sar foi muito bem, inclusive, naquela final lá, na final 2007-2008. Na verdade, o Van der Sar tem mais... Assim, ele pega o pênalti na disputa de pênalti, mas durante o jogo quem salva ele é a trave. Se eu não me engano, o United mandou 3 bolas na trave. Eu acho que pegando o recorte da temporada, e a gente está analisando a temporada, se fosse analisar a carreira, meu voto seria Van der Sar. Se analisar a temporada de 18 e 19, eu vou votar no Alisson. O Alisson foi eleito o melhor goleiro, né, da temporada 2018-2019. Formiga, 2-0 ou vai empatar? Olha, 2-0. E assim, parece surpreendente. Isso, se fizer só o recorte, a pessoa olhar sem o argumento, aí a gente pode levar porrada aqui, como levamos alguns, né? O Vitor não, mas na história Marcos e Tafarel, que não é a carreira, é o momento. Não, mas eu levei também, pô. Levou também, né? Ele levou pelo outro voto. Só que eu levei do outro lado, né? E acho que, inclusive, se é a carreira, eu ainda iria mais de Marcos, mas isso é um papo pra outra parada. Van der Sar e Alisson, eu também vou de Alisson. Acho que a Champions do Alisson foi mais decisiva. Lembremos que na primeira fase, o Alisson ele faz quase que um gol de classificação do Liverpool. O jogo contra o Napoli, se ele não faz uma defesa milagrosa, o Liverpool corria o risco de nem passar de fase. Poderia ter caído na primeira fase. Não corria o risco não. Ia passar de fase, porque aquele era o último lance do... Ia ser eliminado. Isso, porque aquele era o último lance do jogo, se aquela bola entra, o jogo ia acabar, o Liverpool estava eliminado. Foi exatamente o que eu falei, né? Ou não? Não, você falou, corria o risco. Correu o risco do lance. É isso. Só tô reforçando o que você está dizendo, que ele foi mais decisivo ainda, porque não ia ter Claro. tempo para tentar recuperar. Se aquela bola entra, era eliminação, porque não ia dar tempo de recuperar. O Liverpool correu o risco de ser eliminado na última rodada, coisa que o Manchester em momento nenhum. Assim, a campanha do Manchester naquela temporada, ela foi bem mais tranquila, apesar da final tensa, do que o Liverpool, que sofreu em vários momentos, inclusive tomando um 4-0, 3-0, perdão, e depois tendo que reverter num jogo em que o Alisson salvou algumas vezes. O próprio Liverpool, mesmo com o 4-0, com um jogo emblemático, mas o Alisson voltou a ser importante. Ele foi mais importante para aquele Liverpool do que o Van der Sar foi para aquele United, e inclusive naquela Champions o melhor goleiro não foi nem o Van der Sar, foi eleito o Peter Cech. Eu até vou usar esse critério que o Formiga falou de mais necessário ao time. Eu acho que o Alisson foi mais necessário ao Liverpool, que tinha chegado na final da Champions da temporada anterior. E aí o Karius entregou, né, na final. Realmente foi muito mal. E foi muito diferente ter o Alisson para a temporada inteira do Liverpool, que tomou muito menos gol e que foi muito melhor na temporada na questão defensiva. E na final, acho que foi um cara que foi bem importante para esse time do Klopp ser campeão. Então, Alisson 3-0. Aqui, o Formiga, Brown ou Alexander-Arnold?
Eu não sei se dá jogo esse negócio, dá? Não dá, não dá. A gente tá falando de um cara que hoje é o melhor da sua função, coisa que o Brown nunca foi, e assim, em alguns momentos nem titular foi, né? O Oshie jogou, enfim, você teve algumas mudanças ali, pelo menos 3 caras assumindo esse papel de lateral direito, que era meio que um braço de suporte à defesa, porque era um lateral que atacava muito pouco, né? Qualquer um desses aí, esses caras apoiavam muito pouco. O Arnold é um cara fundamental na construção ofensiva do Liverpool sob qualquer ótica. Então a gente tá falando de um defensor aí que bate recordes de assistências, enfim, acho que não tem nem jogo, é covardia até. E a importância dele no jogo da virada, que a gente já citou aqui, né? De Liverpool e Barcelona, a inteligência dele, a rapidez dele na hora de cobrar aquele escanteio. E um moleque muito jovem, né? Também, o Alexander Arnold. É curioso, porque tudo isso que o Formiga falou é verdade. O lateral direito era muito mais um cara que guardava a posição, ficou por ali o Oshie. O Wes Brown nem lateral era muito mais zagueiro, quebrava o galho de volante, quebrava o galho de lateral. Agora é curioso que quando ele foi à frente na final, ele dá um belíssimo cruzamento pro gol de cabeça do Cristiano Ronaldo. Dito isto, ontem, hoje e sempre, numa disputa Arnold e Brown, é Arnold. Brown, não chega a estar com moral não, viu? Por mais que tenha sido importante no cruzamento lá na final. Vidic e Van Dijk. Boa briga, hein, Vitor Sérgio? Vidic e Van Dijk. É engraçado, porque a temporada 2007-2008 do Vidic foi algo próximo do espetacular. O Formiga, inclusive, já trabalhou esses números aí em algum programa que ele fez, não sei se foi polêmicas ou não, dizendo que, inclusive, os números no campeonato inglês do Vidic eram tão bons ou melhores do que o Van Dijk. Mas, como o Van Dijk normalmente era muito pior acompanhado do que o Vidic sempre teve a companhia de Rio Ferdinand. E o Vidic teve ali o Van Dijk melhorou o Matip, melhorou o Lovren, melhorou o Joe Gomes. Por esse detalhe, por esse desempate, eu vou votar no Van Dijk. O Van Dijk conseguiu fazer o Lovren jogar relativamente bem na temporada 18-19 e o Matip ir bem real. Em jogos bem importantes. Gomes também. O Joe Gomes, até se machucar, era o titular do time jogando bem. Jogando bem. É que ele se machucou ali na virada de 18 para 19 e aí depois perdeu o ritmo. O Van Dijk fez milagre, eu diria. Formiga, vai ser 3-0 o Van Dijk ou você vai dar um votinho no Vidic? Cara, eu acho a disputa muito pau a pau, tá? Mas assim, esses números que o Vitor lembrou... Ele vai fazer igual o Ale Oliveira. Só para não dar o 3-0, porque a diferença não é 3-0, eu vou votar no Vidic. Não, eu pensei em fazer isso, mas para ser coerente, assim, o Vidic é eleito o melhor jogador do campeonato inglês na temporada seguinte, 8-9, depois ele volta a ser em 10-11, salvo engano, ou 9-10, não lembro. Ele foi 2 vezes eleito o melhor jogador da Premier League, o que é um feito, né, para um zagueiro. Ele não está na seleção da UEFA dessa temporada que a gente está falando, essa de discussão do Manchester campeão. Curiosamente, nem Ferdinand nem Vidic estão na seleção da UEFA. Aparecem Puyol e Terry, pra gente ter uma ideia. Então, assim, esta temporada Terry estava na final, né, com o Chelsea. O Terry estava na final, o Puyol tinha caído na semi. Nessa específica aí, eu vou ficar com o Van Dijk, porque eu acho que esta temporada foi mais dominante. Se a disputa fosse Van Dijk de 18-19 contra Vidic de 8-9, eu acho que eu iria de Vidic. Mesmo o Manchester nem tendo sido campeão da Champions, mas nessa temporada eu vou de Van Dijk. Muito bem, então Van Dijk 3-0. Ferdinand e Matip. E 3-0 só que pro outro lado agora, eu acho, certo, Formiga? Sem dúvida, pode dar aquele velho pulo aí. A gente tá falando também de um cara... Esses dias eu tô até pensando em gravar um vídeo pro Hall da Fama da Premier League, cara. Que negócio difícil. Porque, meu irmão, é muita gente, aí você tem que deixar uns caras de fora, pensa em uns, pensa em outros, aí tira, bota. O Ferdinand é um que já entrou e saiu da lista 15 vezes aí. Nesse momento ele tá fora, inclusive, mas o meu voto vai pra ele. E virou um baita comentarista, né? O Ferdinand também. Vesse 3-0, porque eu e Formiga já foi 2. Formiga contra Matip, e olha que o Matip melhorou, evoluiu. Formiga não, Ferdinand. Formiga. Mas eu teria chance se bobear, se fosse disputar no meio campo, talvez. Não teria. O Matip contra o Ferdinand, por melhor que tenha evoluído aí o Matip, vale também a mesma coisa. Ferdinand ontem, hoje e sempre.
Muito bem, então é uma zaga bem dividida. Evra e Robertson, Vitor Sérgio. Com quem você vai? Então, cara, eu acho que tem um jogo grande ali, até porque, como o Formiga explicou lá no West Brown, como o lateral direito não subia tanto, o lateral esquerdo, o Evra, ia sempre, ele tinha mais liberdade para ir, e ele foi muito importante naquele time, no funcionamento daquele time. Mas o Robertson, acho que a gente tá pegando uma temporada do Robertson que ele foi o melhor lateral esquerdo do planeta. Muita gente. Eu me lembro que ou na semana antes da semifinal, ou entre os dois jogos da semifinal, eu retuitei coisa dizendo dos números do Robertson, que ele tava jogando, eu botei, pô, o melhor lateral esquerdo da temporada. Sério, eu recebi assim umas 50 mensagens do pessoal dizendo, torcida do Barcelona. E o Alba joga vôlei, o Alba não sei o que, parará. Eu falei, não, cara, acho que o Alba tá muito bem, mas acho que o Robertson é melhor. E a gente viu o que aconteceu no jogo seguinte, né? O Alba fez uma cagada atrás da outra na eliminação do Barcelona. Então acho que o Robertson foi muito bem. Eu acho que assim, é o Robertson por pouco, mas ele foi melhor na temporada dele do que o Evra na de 7-8. Esse negócio de quando a gente dá uma opinião, as pessoas não concordam. Joga vôlei, joga tênis, virou moda também, né? Nas redes sociais. Formiga, Evra ou Robertson? Cara, a disputa eu acho que era uma das mais legais, porque se for olhar como jogador, eu acho que é o Evra, como carreira eu acho que é o Evra. Na temporada o Robertson foi tão absurdo que tem uma disputa aí. Se a gente for ver participação em gols, o Evra deu uma assistência só naquela temporada, até porque a construção daquele Manchester era um pouquinho diferente do Liverpool, né? De fato, apesar do Evra ir muito, ele tinha um determinado limite e você tinha muita gente ocupando aquela faixa ali. O Robertson ele vai muito porque os jogadores de lado vão para dentro. Eu acho que é diferente, mas o Evra ele dava um suporte defensivo a esse time que foi menos agredido do que o Liverpool, e o Robertson em vários momentos sofria ali, acho que até dava uma sobrecarga para cobertura e tal. Eu vou votar no Evra pelo conjunto, não só ofensivo e defensivo, assim, mas passe individual, tudo. Mas é bem pau a pau mesmo, nessa temporada. No geral, acho que não tem disputa, não. No geral, eu acho que é mais difícil, mas justamente por ser essa temporada, eu vou de Robertson. Eu acho que os dois foram, tanto o Roberts quanto o Arnold foram peças fundamentais. E, ok, laterais são importantes em vários times, mas assim, eu acho que esses dois caras eram muito importantes para esse Liverpool conseguir jogar na temporada 18-19. E aí, pela capacidade deles de influenciar mais no jogo, para mim, eu vou de Robertson aqui. Então, o Robertson ganha esta. Vamos para a próxima disputa, que é Carrick e Fabinho. E aí, Formiga? Fabinho chega, demora um pouquinho, né, a entrar na temporada, mas quando entra, sim, arrebenta. Uma coisa é a gente tá falando do Fabinho de agora consolidado, a outra coisa é esse Fabinho aí que foi... Mas se assentou, aí é indiscutível. É indiscutível, inclusive cavando lugar na seleção com toda a justiça, de ter gente que acha que em algum momento ele é até melhor do que o Casemiro, eu discordo, mas acho o Fabinho um monstro. Só que assim, o Carrick, cara, ele tá naquela categoria, eu não tô comparando, tá? Mas assim, ele tem a mesma importância de um cara como o Busquets, de carimbar todas as bolas e quase não ser visto. E dificilmente errar um passe, um cara de um poder de decisão, de uma tomada de decisão sempre muito certa, e acho que no embate 1 contra 1, o Carrick é tão bom quanto, se bobear, talvez um pouco até melhor marcador do que o Fabinho. Eu vou votar no Carrick aí, até acho que pela elegância, vai ficar um pouco mais do meu gosto de ver o Carrick jogar, um cara que errava pouquíssimo, mas o Fabinho ali, para conseguir disputar com um cara desse, é porque jogou muito. Quando os dois ficam num nível muito parecido, o nosso gosto às vezes precisa influenciar de fato. Formiga não, Vitor Sérgio, Carrick ou Fabinho? Então, se você pegar o todo da temporada, né, acho que o começo do Fabinho, e era natural que ele tivesse problema para se adaptar, né? Ele não era nem relacionado, né, Vés? Não, ele começa a ser relacionado, não vai bem, para de ser relacionado, Isso. Depois quando volta, a reta final dele foi muito boa, né? A reta final de temporada, especialmente nos jogos de Champions, naqueles jogos lá de inglês e tudo. Mas eu acho que o Carrick era mais consolidado e era um cara que o sistema funcionava todo com ele, né? Se você perguntar habilidade, o Fabinho é mais habilidoso, sempre foi, do que o Carrick.
mas acho que o Carrick era mais importante para a equipe dentro daquele funcionamento, o cara de um primeiro passe seguro, um cara de um poder de marcação muito forte também. Então acho que as exigências ali, até para em muitos momentos o United poder jogar com jogadores, poder entrar em campo com jogadores muito ofensivos, como jogava, eu acho que o Carrick foi mais importante naquela temporada em específico. Eu acho que aqui precisa. A gente tá falando de uma temporada, né? E aí a gente precisa levar isso em consideração, assim, que o Fabinho chega e é natural que o Fabinho tivesse um momento ali de adaptação, mas não é de cara, né? Ele chega, ele tem a chance, aí não vai bem, aí o Klopp diz não, segura, precisa entender como é que funciona aqui, o estilo de jogo, a adaptação, enfim. E aí depois ele volta a ser relacionado e aí ele passa a ter oportunidade. Então, como a gente tá falando de temporada, eu acho que Carrick leva essa bem. Então, Carrick ganha nessa nossa discussão aqui. Scholes ou Wijnaldum, Vitor Sérgio? Cara, um dos confrontos mais equilibrados aqui, né? Mas pelo todo da temporada... Tem muito confronto bom, né? Tem muito confronto bom. Pelo todo da temporada, e aí o Wijnaldum ele faz parte ali de um meio campo de 4 ou 5 opções e que rodavam muito, né? O Fabinho rodou com o Henderson, e o Henderson não saiu do time, mas ele mudou de função. Aí depois o próprio Wijnaldum saiu para a entrada do Milner, para a entrada do Keita, o Keita se machuca, aí vai... Então, o Scholes não. O Scholes, ele era o cérebro daquele meio-campo. O Scholes era o cara que fazia o meio-campo funcionar, que fazia o meio-campo rodar, era o cara que voltava para ajudar marcando, era o cara que recebia o primeiro passe do Carrick dos zagueiros, era o cara que aparecia para fazer na área, como ele fez o gol da semifinal. O gol da semifinal da Champions, 0-0 no Camp Nou com o Barcelona, 1-0, gol do Scholes. Uma jogada que ele é o box-to-box clássico. O Cristiano Ronaldo pega a bola, sai driblando todo mundo, o Zambrotta fecha no Cristiano Ronaldo e tira a bola. Só que ele tira mal, quer dizer, não tira mal, ele corta a bola do jeito que dá, porque ele ia tomar o drible do Cristiano Ronaldo, e a bola fica no meio. Quem vem de cara para dar na cara da bola? O Scholes. Então, por isso, não tem como não votar no Scholes. Boa. Ô, Formiga, vai de 2-0 aí? Cara, eu acho bem pau a pau, assim, o Scholes naquela temporada fez 34 jogos, né? Se pegar a galera que jogou mais aí, teve gente com 10, 12, 13 jogos a mais, assim, vai e fez 2 gols, só um desses bastou, né? O mais importante, ele é mais jogador, acho que conduzia melhor a bola, tomava melhores decisões, um contra um minimamente mais produtivo que o Wijnaldum, que também foi outro cara que, se você olhar a temporada anterior, ele vai pegando brechas, né? Ele também não era uma prioridade do Klopp, e ele foi pegando pela coisa física, pela chegada, pela geração de espaço, ele foi se consolidando. Eu vou ficar com o Scholes porque, mesmo sendo reta final de carreira já, ele era muito importante para um time que precisava ter a bola, e ele era um cara de ótimas tomadas de decisão, mesmo não sendo um titular absoluto em vários momentos. E o Wijnaldum tem essa, assim, de foi ficando, ficou, fez uma temporada excelente, mas acho que foi tipo a da vida do Wijnaldum, assim. Não sei se ele vai jogar mais que isso. Eu vou dar um voto pro Wijnaldum, porque eu acho que não é de 3-0 aqui a parada, mas... também por esse argumento que o Formiga usa, que ele foi ficando. Eu acho que ele não conquista a vaga porque ele foi ficando. Eu acho que, de fato, ele mostra ali que ele é útil ao Klopp. Até nas modificações que o Klopp estava fazendo no meio campo e mudando várias vezes, usando várias peças naquele meio. Então, eu acho que o Wijnaldum, ele tem muitas qualidades e acho que não foi porque ele foi ficando que ele acabou tendo as chances. Acho que o Klopp ali só pra ilustrar, o Scholes 34 jogos, o Wijnaldum 47. E o Scholes 2 gols, o Wijnaldum 5, né? Pra você ver, pra corroborar com esse voto aí. Boa. Rooney e Henderson. Aliás, vi um vídeo do Henderson muito bom com um torcedor do Liverpool e tal. Ô, Vitor Sérgio, Rooney ou Henderson? Rooney ou Henderson? Só vamos explicar, né, Vess, que a gente fez aqui uma mudança na equipe, porque o United jogava no 4-4-2,
o Liverpool no 4-3-3, a gente precisou dar uma ajustada na coisa. A gente E porque o ajustou Rooney aqui pra jogou caber. em funções diferentes também, né? O Rooney jogou, vale lembrar, o Rooney termina jogando no United como volante muitas vezes, né? E muitas vezes ele jogava como volante. Aliás, ele voltou jogando no Derby County agora, lá na segunda divisão inglesa, ele em vários jogos jogou como volante, como o que lá na Inglaterra chamam de meia central, né? Então a gente botou ele ali, muitas vezes ele não, se jogasse no 4-2-3-1 ele jogava por trás do atacante, então a gente botou ele. Cara, eu fui buscar aqui os números, né? O Rooney naquela temporada teve 18 gols e 14 assistências, né? Você vê números muito importantes. Muito. Mas eu acho que naquela temporada, eu acho que o Rooney, o Cristiano Ronaldo sobressaiu muito, o Tevez teve um papel muito importante, o Rooney ficou um pouco, vamos dizer assim, como eu diria, não é que ele ficou na sombra, mas não foi tão falado assim. E acho Meio que o Henderson, Benzema do Cristiano Ronaldo? exatamente. No Ele Real? foi assim meio um cara de apoio e se colocou também nessa função, né? Assim, aceitou isso. Isso não é demérito, não. Eu tô elogiando ele, né? Na verdade, Sim. ele falou, beleza, o que o time precisa para funcionar? E fez esse papel bem. E acho que eu vou votar no Henderson, porque acho que o Henderson jogou assim muito em várias funções. Teve um papel de líder, teve um papel de comandar o time em muitos momentos. Então, nessa temporada específico, comparando específico os dois, acho que como carreira, a carreira do Rooney é mais do que a do Henderson. O Henderson ainda está escrevendo o livro dele, né? O livro do Rooney, apesar de ainda jogar na segunda divisão, tá escrito. Nessa temporada específica, eu vou votar no Henderson. Boa. Ô, Formiga, vota aí. Henderson ou Rooney? Aí eu não consigo, assim, porque acho que o resumo da história, não, aí eu não consigo. Nem nessa temporada, que eu acho que inclusive o Henderson tá jogando mais nessa que parou do que Isso. na que ele foi campeão. O Henderson, até a paralisação A 19 e do mundo, 20, né, do Henderson. A 19 e 20, pra mim, ele era o melhor jogador do Liverpool. Ele não Pra foi mim o também. melhor jogador do Liverpool na Champions, e acho que assim, passou longe disso. Mas ok, admirável, fez uma Copa muito correta, só que o resumo pra mim o Rooney, ele é capaz de ser um Henderson, se preciso for, numa emergência, e em vários momentos ele vai ser. O Henderson nunca será, ou nunca foi, nem perto do Rooney, então o meu voto é Rooney nessa temporada, como diria, parafraseando o Vitor Sérgio, ontem, hoje e sempre. Muito bem. Que esse voto aqui é difícil. Eu acho que eu vou de Rooney pela capacidade de fazer, acho que mais funções também do que o Henderson faz. De repente, se fosse nessa temporada, na atual, na 19 e 20, por tanto que eu tava jogando o Henderson, pode ser que ele ganhasse meu voto aqui. Mas como é na passada, na 18, 19, né, que já acabou, né, que o Liverpool já foi campeão da Liga dos Campeões, eu vou de Rooney aqui na brincadeira. Então, o Rooney leva essa. Giggs ou Mané? Formiga? Cara, aí eu vou de Mané, né? O Mané, em determinado momento, foi o melhor jogador do Liverpool na Champions, ou o mais importante, inclusive lidando com faltas de jogadores muito importantes, ele ia lá e pegava. Em jogos muito grandes, ele foi muito bem, como o jogo contra o Bayern de Munique. Então, na temporada em específico, o Giggs em vários momentos ou jogava o Giggs ou jogava o Scholes, em vários momentos jogaram os dois, mas o Ferguson já tinha que fazer escolhas ali, isso era claro. O Giggs, ele em vários jogos era substituído, isso aconteceu no ano seguinte, em outra final, mas na temporada específica é Mané. Muito bem, Mané. Pra você, Vess? Acho que aí é um caso claro, né? Se fosse carreira, acho que o voto era no Giggs, ontem, hoje, sempre, mas acho que na temporada em específico você está pegando um jogador que fez, assim, que carregou muitos momentos o Liverpool. A gente tem que lembrar, né? A temporada do Salah não começa legal, a temporada do Firmino não começa legal, e o Mané jogando muito, e um Giggs que até quando ele estava em campo ele ajudava muito, ele era muito importante para o time, mas ele, por questões de idade, ele já não podia estar em campo toda hora, ele não podia... O Scholes, até o Formiga falou, eu não quis interromper lá na hora, mas o Scholes também, ele joga 34 vezes na temporada, porque já era na situação de você escolher jogo para Scholes, escolher jogo para o Giggs, que é uma verdade, né? Alguns jogadores chegam nesse momento que você tem que escolher os jogos que eles jogam. Não adianta você botar ele em todos. Então, por isso, eu vou votar no Mané. Mas, assim, eu sou um fã do Giggs, acho um Giggs um jogador fenomenal e
Briga aí pra ser o maior de todos os tempos que não disputou Copa do Mundo. Acho que é um deles. Acho que é um deles. Pode ser mesmo. O Giggs é do País de Gales, né? Isso. Do País de Gales. Muito bem, então o Giggs vai perder essa e vai perder por 3-0, porque eu também vou de Mané e muito pelo argumento que os meninos falam do Giggs não ter sido titular, né, durante boa parte da temporada. Ele entrar em vários jogos, ele jogar várias partidas, mas ele não ser essencial ao time, como eu acho que o Mané foi importante. O Mané foi o cara até em jogos que o Liverpool não tinha peças tão importantes pro próprio Mané conseguir jogar bem, né? Tipo o Salah, que não jogou o jogo contra o Barcelona, por exemplo. E mesmo assim o Mané conseguia jogar e conseguia ajudar. Salah e então, Firmino, Mané. né? Então, exato. Salah e Firmino não jogaram no 4-0. Cristiano Ronaldo. E o Robertson saiu no início do segundo, no intervalo. Aquele jogo, a verdade é que foi um milagre, né? Porque Aquele jogo, o Robertson sai no intervalo e o cara que entra no lugar dele mete 2 gols. Aquele jogo, a verdade, quem escreveu aquele roteiro ali em algum momento errou, né? E aí veio um final errado, mas enfim. Errou por quê, filho? Só plantei. Não é esse o debate. Divertida. Postei e saí correndo. Entendi. Então não vou nem questionar, porque você já nem tá mais aqui. Cristiano Ronaldo e Salah, fala aí, VS. Com quem você vai? Então, vamos lá, temporada, né? Eu queria usar o ontem, hoje sempre, mas é uma sacanagem com o Salah, né? Então, assim... Não acho não. Não, eu acho. A temporada 17-18 do Salah é melhor do que pra mim. Do que a do Cristiano 7-8? Não é não. Eu não acho não. Pra mim é. Eu acho que seria uma disputa muito boa, mas o Cristiano levaria contra o melhor Salah e leva também contra não o melhor, mas leva contra um Salah quase melhor. Muito bem, então o Cristiano Ronaldo leva. Ô, Formiga, você vai de ontem, hoje, sempre ou... Vou de ontem, hoje, sempre. Vou de ontem, hoje, sempre, nesta situação específica. E essa é a temporada de melhor do mundo do Cristiano pela primeira vez. E não é a melhor temporada do Salah. A melhor temporada do Salah é a anterior, que ele até poderia ter brigado por prêmio de melhor do mundo, como aconteceu. Fizeram aquela barbaridade de dar pro Modric. Merecia no mínimo ser finalista, né? Claro, 17, 18, ele no mínimo tinha que ter sido finalista. Tá na casa dos roteiros errados aí, escritos por alguém. E aí deram pro Modric, que é uma barbaridade. Então, a gente só vai perceber o erro que a gente fez. Vai levar essa com tristeza. A gente só vai... E aí você vai botar no Salah pra não dar o 3-0. Não tem como. Não tem como. Cristiano Ronaldo e Salah vai ser 3-0, infelizmente, para Cristiano Ronaldo. Achei que você fosse dar o votinho... Achei que você fosse dar o votinho pro Salah não vou. 3-0. Se fosse a temporada 17-18 do Salah, poderia ter briga aqui. Mas não é. Então eu vou de Cristiano Ronaldo. Se fossem 10 pessoas votando, era 10-0. Falar não com o coração, mas com a razão. Okay? Se fossem 10 pessoas votando, era 10-0. Para, Formiga, maldade Você sabe, Tainá, que por causa disso tiveram que mudar o sistema de pontuação do boxe na Olimpíada. Você conhece essa história? Não. Não, Olimpíada de Seul em 88, tava lutando um cubano, que é um cara, um dos maiores da história, contra um sul-coreano, dono da casa. Aí, cara, o cubano bateu tanto no sul-coreano, tanto, que eram 3 juízes. Aí um pensou assim, cara, o cara é dono da casa, apanhou pra cacete. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um voto pra ele não perder de 3-0. Outro pensou a mesma coisa e o sul-coreano foi campeão olímpico. Numa das maiores barbaridades da história da Olimpíada. Por causa de voto assim. Isso é verdade, não é verdade. Aí pra Olimpíada seguinte mudaram o negócio dos pontinhos lá, que ficava apertando o botão. Caramba, isso é verdade. Que absurdo. Muito bem, então eu não serei essa pessoa que darei a chance do incorreto ou do injusto acontecer. Eu vou de Cristiano Ronaldo, vai. E agora Tevez e Firmino. Vai, Vess, começa com você essa. Então, o Tevez, naquela temporada, ele ficava entrando e saindo do time, né? O Ferguson muitas vezes era um pouco conservador no estilo de jogo. Raramente ele queria botar todo mundo que ele podia para jogar, com Giggs, com Cristiano, com Rooney, com Tevez. Então o Tevez entrava e saía.
O Firmino, pro funcionamento do Liverpool, ele na temporada 18-19, ele foi mais importante do que o Tevez pro United na temporada 7-8. Então, por isso, eu vou votar no Firmino. Lembrando, a carreira do Tevez é maior, é melhor. O Tevez acho que foi mais jogador do que o Firmino, talvez jamais será. Mas nessa temporada em específico, que é o objeto do nosso programa, eu voto no Firmino. Inclusive, fica a dica pra galera ver a série que tem no Netflix do Tevez, que é bem boa. Isso. E acho que fala muito sobre quem ele é, sobre, né, o jogador, exato, sobre o jogador, o jeito que ele lida com as coisas, tudo isso acho que dá pra ter uma ideia ali. Ô, Formiga, Tevez ou Firmino? Cara, é pau a pau também, mas assim, eu acho que todos os argumentos do Vitor eu também uso, com uma diferença. Que o Tevez, mesmo com esses minutos quebrados, ele entregou números iguais ao do Firmino. Então, assim, tendo menos tempo, tendo mais concorrência, para ele sendo mais difícil se consolidar e se adaptar ali a um modelo que ele não era o protagonista, ele entregou basicamente a mesma coisa, assim, gols e assistências, 5 e 5, somando tudo, participação. Eu vou jogar a bucha pra Tainá, eu vou votar no Tevez, mas assim, é mais pra criar o problema, boa, é mais pra criar problema e gerar audiência. Boa. Entendi. Vamos botar a Tainá pra justificar isso aí. Criar problema, tá? Isso. Você disse que os números são os mesmos, e ok, acho que isso precisa ser levado em consideração dos dois. Porém, eu acho que o Firmino participa muito do jogo do Liverpool e muitas vezes não é com um gol e não é com uma assistência direta. Acho que a forma que o Firmino joga colabora muito com o Liverpool. O Firmino consegue segurar a bola com muita facilidade. Não aparece na estatística, exatamente, né, às vezes é o passe anterior à estatística que ele facilitou tudo e não vai pra estatística. Perfeito, às vezes ele puxa a marcação, então assim, eu acho o Firmino um baita de um jogador que eu acho que nunca no Brasil vão valorizar tanto quanto ele mereceria. Pode ser, e tá tudo certo pelo que ele faz na seleção, ou pelo que ele não faz na seleção, né? Que ele não consegue repetir na seleção o que ele faz no Liverpool. Mas aí tem a ver com os companheiros, tem a ver com o estilo de jogo. E a seleção não consegue oferecer a ele que faça o que ele faz no Liverpool também. Perfeito. Então, assim, tem uma outra, eu acho que ele nunca vai ser valorizado aqui como ele deveria, mas eu acho o Firmino um facilitador do jogo. Até não sei se não foi o Ferdinand que disse isso uma vez. Acho que eu já ouvi alguém dizer esse negócio. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que ele é um facilitador da forma do Liverpool jogar, do jeito que o Klopp gosta que esse time jogue. Então, por isso, Firmino vai ser o meu voto. Então, vamos nossa seleção aqui formada. Olha só, ficou nosso bom, time. hein? Alisson, Arnold, Van Dijk, Ferdinand e Robertson. Ou seja, a nossa defesa só tem o Ferdinand, que não é do Liverpool. Carrick, Scholes e Rooney, o meio-campo inteiro do United. Mané, CR7 e Firmino. E aí ficou bem dividido. O CR7, que vale por 2, e o Mané e o Firmino, que são do Liverpool. Deu o quê? 6-5? Deu, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pro Liverpool e 5 pro United. É isso aí. Ficou bem, por aí mesmo. Ficou bem equilibrada aqui a nossa brincadeira. Se você tem uma ideia de mano a mano pra gente, você comenta aqui no vídeo. É isso que tem que fazer, né, Formiga? É isso que tem que fazer e, obviamente, se inscrever em todas as nossas plataformas aí, porque esse vídeo se espalha. Eu já tenho produzido tanta coisa aqui, vídeo, Tainá, e tu não sabe mais nem pra onde tá indo, né? Daqui a pouco um vídeo... eu tô vendo o dia que o nosso vídeo que a gente fizer aqui vai aparecer no Jornal Nacional, como chegou lá, não faço nem ideia. Mas, assim, eu tô botando na nuvem aí, sobe no Google Drive, no e-Transfer, da galera fala o que quer. Então se inscrevam no canal, toquem na notificação, assinem o EI Plus, vamos pra porta do EI quando tiver tudo liberado. Enfim, nos sigam aí onde for pra ser. Tá louco. Lembra que um tempo atrás estavam querendo que pagasse pelo aquele limite da internet, isso, que até agora não tá limitado? Se fosse limitado, que eu já fiz upload de vídeo nessa quarentena... Não, acabou. Eu ia pagar uma multa grande. Não, com esse documentário que a gente tá gravando aqui, já tinha acabado já o 36 e 40. Acabou então, tá? Com esse tempo todo acabou. Vitor Sérgio Rodrigues agora vai poder ir ficar com os filhos, que estavam querendo brincar com o Vitor Sérgio. E comer também, eu não sei batalha... se... É o quê? Eu vou fazer... Outro dia eu botei até na internet, meu filho fez uma batalha entre o Bafo de Onça, que é o inimigo do Mickey, e o Obi-Wan Kenobi.
Assim, a coisa tudo a ver, do Star Wars. Agora ele quer fazer uma batalha dos incríveis contra alguns dinossauros. Eu vou lá ajudar. Beleza. Então você tá liberado, tá? Beijo pra todo mundo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tchau.